Oi, gente, boa tarde. Boa Deixa tarde. Boa eu... tarde. Bem, vamos começar aqui o nosso webinar, né? Eu sou a Jaine Lima. É um prazer ter vocês aqui com a gente hoje nesse bate-papo especial sobre transformação digital, implantação de software e os desafios que envolvem mudar o sistema e os processos dentro de uma empresa. Eu sou consultora comercial aqui na Ativo e a gente tem dois convidados muito especiais, que é o Diego e o Iago. Diego, você pode se apresentar um pouquinho para a gente, nosso diretor de operações e projetos? Claro, é um prazer falar com você, Jair. Muito bom, muito bom. Boa tarde a todos. Eu sou o Diego Sombra, eu sou diretor de operações e projetos aqui na Ativo. Tenho uma experiência muito grande já nessa parte, já trabalho com gestão de ativos há um bom tempo, já são 20 anos trabalhando nessa parte de gestão de ativos. Falando um pouco da minha parte acadêmica, sou formado em TI, Tecnologia de Informação, tenho uma MBA em Gerência de Projetos e tenho um mestrado concluído há pouco tempo em Computação Aplicada. É muito bom, Jair, ter me convidado para esse bate-papo. Eu acho que é um tema bem relevante, um tema que chama muita atenção e espero contribuir aqui com a minha experiência. Ai, perfeito, então, Diego. A gente tem aqui também o Iago Marinello, nosso Customer Success. Iago, também vou pedir para você se apresentar um pouquinho para a gente, falar um pouquinho mais sobre você. Certeza. Boa tarde, Jane. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Iago Marinello, eu sou gerente de CS aqui na Ativo, tenho mais de 15 anos na área comercial, também sou formado em administração, já venho de um longo tempo aí em pós-vendas. É um prazer estar aqui com vocês. Perfeito, Iago. Vamos começar aqui então. Diego, vou falar um pouquinho aqui com você sobre um problema que aparece em praticamente 100% das negociações que a gente acompanha, né? Que é o medo da mudança. E você que está mais nesse operacional, no projeto da coisa, por que que esse medo é tão comum entre os nossos clientes? Jair, esse tema ele é bem relevante, é um tema que realmente ele traz muito medo, porque envolve mudanças no processo, então o cliente ele tem medo de alterar o processo na hora de fazer uma mudança de um fornecedor. Esse item é o principal, que é o risco de perda de dados. Então, como a gente está falando de gestão de ativos, que envolve faturas, contratos, então o cliente trabalha com seus orçamentos anuais, históricos de dados, para uma auditoria interna, futura, e o cliente ele fica sempre com medo, né, com receio de perder a informação na transição. E aí isso realmente é algo impactante numa mudança que precisa ser levado em consideração, e a curva de aprendizado da nova solução, porque as pessoas acabam se acostumando, né, a trabalhar com uma ferramenta de uma forma, e quando você tende a trocar de ferramenta, tem essa preocupação, como é que vai ser a ferramenta nova? Além dela trazer os resultados, ela vai ser fácil de poder manusear, ela vai ter uma usabilidade boa, enfim, então esses medos eles tendem a existir, mas é o que a gente sempre fala, né? Você não pode deixar o medo atrapalhar o seu resultado. Às vezes o cliente também se acostuma com uma ferramenta, com uma prestação de serviço que já não está trazendo mais um resultado. E como a gente está falando de um assunto que é de tecnologia, prestação de serviço com software, a tecnologia ela vai avançando, ela vai trazendo novas funcionalidades, novos métodos, nova forma de resultado. E se seu fornecedor ele não está preocupado com a inovação, não está se preocupado em trazer esse tipo de parâmetro, isso pode trazer problemas, né? Que o cliente ele acaba ficando com um fornecedor desatualizado e com resultados defasados. Então, por isso que é importante sempre a mudança. Pois é, muitas empresas têm esse medo mesmo, né? Acham que é melhor ficar com o sistema que já tem, por esse medo da mudança, às vezes pensa que pode demorar, que vai ser muito burocrático, que o próprio pessoal da empresa, né, não aceitaria muito bem, ou não iria se adaptar. Mas acho que a gente pode falar agora um pouquinho, né, dessas implantações, como que funciona, o que que isso significa na prática, Diego? Como que a gente realiza Uhum. todo esse processo de implantação? Legal. Antes de falar da implantação, eu vou te dizer como superar esse medo, né? Porque o medo, como é que você supera isso? O cliente ele tem que se sentir seguro. Então, para ele se sentir seguro, você tem que fazer um bom planejamento estruturado. Então, você conhecer as necessidades do seu cliente e mostrar
para ele que você tem um plano de como executar essa implantação, ter uma comunicação clara e objetiva, então você se comunicar bem com o seu cliente, passar uma segurança de que aquela mudança vai ser boa e você não vai gerar impactos, porque às vezes o cliente fica com medo, né, de fazer a mudança e ter um prejuízo ali na hora da troca. Um plano de teste, né, que a gente fala, então você mostrar como é que vai ser, ó, eu vou implantar, mas tem um plano aqui de teste específico para a gente poder testar as hipóteses, homologar e ver necessariamente ali o que precisa para um bom funcionamento. Aí tem a parte ali dos riscos, né, que não pode faltar, você precisa fazer um mapeamento de risco e engajar as pessoas, né, trazer um suporte adequado. Eu acho que isso é importantíssimo para você passar essa segurança, superar esse medo, né? Uma vez que você supera o medo, que o cliente ele entende que é necessária a mudança, que ele entende que precisa sim colocar um novo fornecedor, nós da Ativos preocupamos muito com a implantação. E aí a implantação é algo que a gente estudou muito, estuda ainda, né? Testa, homologa, vai a campo. Então a Ativa ela se preocupa muito com a parte acadêmica. Não sei, tem empresas que não tendem, né, a buscar conhecimento na parte acadêmica e fica somente na vivência, né? Então a Ativa ela tem essa preocupação de unir a academia com a indústria. É fundamental. Porque aí você aprende os conceitos na academia, você busca estudos de pessoas que já passaram por aquelas dificuldades, como elas superaram, você testa hipóteses, e aí sim você consegue colocar no ambiente do cliente e fazer uma boa implantação. Então é fundamental você conhecer o seu cliente e ter esse método, mas só o método ele não necessariamente ele vai fazer acontecer. Uma outra coisa que as empresas pecam muito e nós da Ativo superamos, né, entendemos que não podemos cair nessa armadilha, é entrar em conflito com o cliente na implantação por algo não especificado no contrato. Sempre vai ter alguma coisa que não dá para especificar certinho no contrato. Porque o cliente ele tem uma necessidade, você faz o levantamento, você entende o cliente, mas esse ramo de software com gestão ele é muito específico. Então, se você gastar energia discutindo com o cliente algo que não estava especificado, de vez você resolver, você já vai ter uma implantação falha. E nós da Ativo temos esse diferencial que não entramos em conflito. Não estou dizendo aqui que a gente sai fazendo qualquer coisa ou coisas que não estão em contrato, não é isso. Mas o que a gente faz? A gente gasta energia em resolver o problema, colocar em funcionamento, e aí lá na frente a gente vai discutir se realmente qual foi o esforço, se foi previsto, se não foi, porque o cliente ele tende a ser parceiro. Quando você segue o projeto e consegue fazer essa implantação dessa forma, você consegue trazer ele para o seu lado, né? Você consegue engajar ele no projeto e aí ele não vai brigar com você, não vai discutir se algo ficou fora, ele mesmo vai entender e vai ver que você superou aquilo. Então é muito importante você ter isso em mente. Esse negócio da gestão de ativos, né, com software. O cliente, a nossa implantação é em 30 dias. A gente se especializou muito nisso, a gente se especializou muito mesmo em fazer uma implantação em 30 dias. Por quê? Porque os clientes, eles não podem pagar 2 fornecedores no mesmo mês para o mesmo ramo. É como se você estivesse pagando 2 notas no mesmo mês para 2 pessoas que praticamente ali fazem a mesma coisa. Então, a gente teve que se especializar numa implantação de 30 dias. E aí, essa implantação de 30 dias, como é que a gente consegue fazer? A gente faz um mapeamento do cliente previamente, a gente busca as informações, a gente faz alguns testes antes, porque o cliente ele vai ter 30 dias do aviso prévio com outro fornecedor. Quando o fornecedor estiver cumprindo o último mês do aviso prévio, a gente já está fazendo a implantação. E aí, no final do mês, a gente compara os dados e aí a gente já vira o Go-Live para a operação. E aí, Diego, mas, poxa, como é que vocês conseguem fazer essa implantação tão rápido em 30 dias, né? Depende do cliente, depende do tamanho. Não depende do tamanho, não depende do cliente. Todos os clientes, dependente do porte, a gente faz em 30 dias. Por quê? Como é que a gente faz isso? Porque a gente entende o que precisa fazer
para que rode a operação do cliente, para que as funcionalidades primordiais funcionem, para fazer a virada para o cliente não tenha nenhum impacto. Aí a gente usa o método tradicional, que é o do PMI, e aí a gente faz um planejamento, uma análise ali de risco e faz a implantação. E os desejos e as melhorias, a gente trabalha como um portfólio. Então a gente traz isso para outro momento. Então a gente traz isso e aí a gente trabalha isso no método ágil. Por quê? Por que o método ágil? Porque o método ágil, qual é a diferença do tradicional para o ágil? O tradicional, quando você conhece o escopo, você sabe o que você precisa fazer e implantar, isso te dá margens para você fazer um bom planejamento. Então, você consegue fazer o planejamento, definir as etapas do cronograma e entregar. Quando você vai para o método ágil você usa quando você não conhece muito bem o escopo. Você conhece a necessidade, o desejo, mas você ainda é muito cru de informação. Então você usa o quê? O método ágil para quê? Para você descobrir. Então você vai executar para depois planejar. Então você vai trazendo o cliente junto para o projeto, o cliente vai participando e você vai criando os protótipos e vai apresentando para ele. E aí as coisas vão andando. Então a gente separa isso é fundamental, tá? Porque não adianta você aplicar qualquer método para qualquer cliente, porque não vai dar certo. Então você precisa saber separar, criar um portfólio, aí o cliente vai ter um portfólio, ele vai ter uma jornada. E aí eu posso até apresentar para vocês um slide aí para vocês terem essa visão, se for interessante, para que eu acho que visualmente dá para entender melhor aí. Mas essa é o método de você fazer uma implantação com sucesso, tá? Diego, eu achei bem interessante esses slides aí que você quer apresentar para a gente, mas complementando um pouquinho aqui que você falou, concordo com tudo. Nem tudo é só acadêmico, né? A gente também tem. Cada cliente é um cliente, cada caso é um caso. Então não adianta a gente querer tratar tudo como igual, porque nunca vai ser. Ele deve ter mais ativos, deve ter mais pessoas, formas diferentes de fazer o trabalho, sistemas diferentes. Então, realmente, cada caso é um caso, a gente precisa. Aqui na Ativo, a gente avalia isso sempre com cautela e com muito cuidado, né? Eu vou pedir, então, para você apresentar esses slides para a gente, Diego. O que que você acha? Mostrar um pouquinho aí dessa implantação, para a gente Perfeito. ver. Vou compartilhar aqui com Compartilha aí com a vocês, gente. a gente apresentar aqui para vocês. Já está aparecendo aqui. Legal. Então, é como eu estava explicando, né, pessoal? Então, na primeira fase, o que a gente faz? A gente vai fazer o diagnóstico e o planejamento do projeto do cliente. Aqui, a gente busca atender as necessidades do projeto para que rode a operação, vamos usar a analogia aqui do carro, né? Trocar o pneu do carro andando, né? Para que o cliente não pare a operação dele. Então, essa primeira fase ela é fundamental para que a gente possa rodar o projeto e fazer uma implementação segura. Na segunda fase, já com o projeto implantado e já rodando o operacional, com as tarefas e tudo certinho, a gente vai estruturar a governança. Então, a gente já vai ter as informações do cliente, aí a gente vai conseguir enxergar quais as informações primordiais que o cliente tem e aonde a gente consegue melhorar a governança, a gestão e tudo mais. Essa fase aqui com a 2, com a 3, ela é muito importante, pessoal, porque assim, tem muita empresa ou muitas pessoas que querem automatizar o processo antes de conhecer o processo. Fala muito de transformação digital, fala muito de automação de processo, que a gente automatiza, que a gente faz, mas para isso você tem que conhecer o que você precisa automatizar. Então, porque senão você vai automatizar processos ineficientes. Tem processos que podem ser substituídos, processos que você nem faz, que você executa, mas não leva a lugar nenhum. Então, essa primeira fase de estruturar é importantíssima. Por quê? Porque quando você chega na fase 3, aí sim, aí você vai automatizar esses processos, aí você vai conseguir otimizar custo, pessoas envolvidas, aí você começa a trazer um valor agregado ao cliente. E aqui entra aqueles projetos, né? Projetos que a gente fala de integração, projetos de automação, e aí a gente vai conseguindo avançar. Na quarta fase aqui, você já tem uma consolidação, você já tem um ambiente estável, né? O ambiente ali ele já está estável, ele já está
ali funcionando com as automações, você já conhece o ambiente do cliente, e aí nós da Ativos já trabalhamos na forma ali de ajudar o cliente a melhorar os seus contratos, a melhorar a governança dos seus ativos, enfim, aí a gente começa a trazer valor agregado ao cliente. Percebe-se que é tudo movido a projetos, né? Mesmo quando entra em operação, a gente sempre trabalha o cliente como um projeto. Então, o cliente ele tem um projeto. Ah, Diego, mas o projeto ele tem início e fim. Teoricamente, pode ser início e fim, mas ele tem início e fim de atividades, né? Então, a gente pode trabalhar um método ágil aqui de crescimento e cada projeto de melhoria é um projeto dentro do método ágil. Então, a gente trabalha dessa forma. E aí, na quinta fase, que é a última fase, que é a fase sustentável, né, do projeto, é onde a gente apresenta o ROI, né? O cliente vai ter uma visibilidade do ROI, ele vai saber o quanto ele investiu na gente, quanto que o ativo está trazendo de retorno para ele. E aqui que ele vai conseguir visualizar o tão benéfico foi a mudança. Então, assim, às vezes ele vai falar, poxa, fiquei muito tempo ali, né? E aqui, ó, em um ano, o ativo já conseguiu me trazer não só fez a mudança e melhorou os meus processos, mas trouxe também trouxe valor financeiro, né, para a empresa, ajudou a empresa no seu orçamento, a buscar as suas estratégias, diretrizes. Então, tudo isso ajuda. Então, aí a gente tem essa parte, né? Aí aqui a parte das implantações, que a gente tem aqui a parte das implementações, que vai dentro aí do que eu expliquei para vocês, né? De 30 dias. Então, em 30 dias a gente trabalha mesmo em 4 semanas para fazer o carro andar, Jaine. Então, é um trabalho muito extenso que a gente dedica um bom tempo, com um bom planejamento para que a gente consiga fazer o carro andar e depois a gente consiga melhorar. Então, isso aqui é para a gente poder fazer o funcionamento. E aí todo cliente ele tem uma jornada. Então, todo cliente, quando ele entra na Ativo, ele nasce aqui num projeto para fazer o carro andar. Em cada fase do mês, independente aqui das atividades que são executadas operacionalmente, né, no mês inteiro, para cada camada no ano, a gente tem entregas que a gente vai melhorando, que aí são aquelas entregas que a gente vai trabalhando nas integrações, vai trabalhando na parte ali, de melhorias, a parte funcional, entendendo as dores dos clientes, entendendo onde ele quer melhorar, onde a gente vai chegar, trazendo e provendo a transformação digital. Então, é exatamente isso. Então, perceba-se que é um assunto crítico, né, a mudança, mas que a gente está totalmente preparado para trazer resultados para o cliente e prover uma mudança segura e agradável. Pois é, Diego, isso faz bastante diferença no resultado, né? Todo esse tato que a gente tem, esse contato, essa dinâmica com o cliente. Acredito que é isso que traga a diferença para a gente. Mesmo com essa jornada, a gente vai tratando de maneiras bem diferentes. Eu lembro, inclusive, de uma dessas implantações que a gente fez, que, se eu não me engano, era do setor público, tinham mais de 300 mil ativos, né? E eles estavam há anos tentando organizar essa questão. Mas eles tinham muito medo dessa mudança, porque eles tinham medo de parar tudo, deixar tudo travado, não conseguir ir para frente. Só que aí a gente entrou com a nossa metodologia, a gente fez por etapas e a gente conseguiu deixar tudo certinho para esse cliente, né? Você lembra desse caso? Acho que a gente estava discutindo ele esses dias, né? Lembro sim, Jair. Inclusive, esse é um case de sucesso da Ativo, porque trata-se de um cliente do ramo financeiro. Então, o ramo financeiro é um cliente, um dos mais difíceis para você fazer mudança de software, porque envolve uma parte muito sensível, que é a parte de segurança da informação, dados, LGPD, e foi mais ou menos nesse modelo que eu comentei com você, que a gente teve que trocar o pneu do carro andando. Então, ele não poderia pagar 2 fornecedores com o mesmo escopo de serviço, então a gente teve que fazer o projeto em 30 dias. Aí foi feito todo esse levantamento das necessidades, o que precisa ser feito para o projeto rodar, para que o cliente não tivesse impacto, né, nenhum na implantação. Então, fizemos a implantação em 30 dias, foi feita a substituição do fornecedor antigo, a gente assumiu a operação rodou
bonitinha, e agora a gente já está nesses momentos aí de melhorias, já estamos avançando para a questão de automação, já estamos trabalhando as integrações, já estamos melhorando o processo interno do cliente, então a gente via que o processo ele tinha, não vou dizer falhas, né, porque o projeto não, geralmente assim, talvez não é uma falha, mas ele era moroso, né, então ele passava por vários locais antes de ser finalizado, então a gente está dando uma enxugada nesse processo. Então, esse realmente foi um caso de sucesso. E você vê, ó, é um cliente de 300 mil ativos, né? Então, assim, 300 mil ativos com mais ali de 600 faturas mês. Então, assim, é um cliente totalmente grande, com inventário, telefones, RH, funcionários. Então, a gente conseguiu realmente fazer um bom projeto, a gente fez essa separação, ele tem o seu portfólio. E graças a Deus foi um case de sucesso e a gente continua evoluindo e melhorando aí com as lições aprendidas. Sim, eu acredito que esses também sejam os diferenciais, né, aqui na Ativa. Esse diagnóstico é aprofundado, a equipe multidisciplinar, a gente também consegue fazer adaptações no próprio sistema, né, juntando tudo, que as empresas geralmente usam algumas, usam vários sistemas para poder fazer faturas, outros para RH, outros usam planilha, e aí no nosso sistema a gente consegue integrar tudo isso, né, e aí deixar tudo rodando certinho, certinho para o nosso cliente. Eu sei que você já comentou de alguns diferenciais que a gente tem, mas você pode mencionar mais alguns para a gente, Diego? Alguns diferenciais que aqui na Ativa a gente tem? Sei que a gente tem bastante. Posso mencionar sim, Jane. Inclusive, ele vai ao encontro do que você acabou de mencionar, que é a questão departamental aqui na Ativo, né? Isso aí eu acho que faz toda a diferença para um projeto ter sucesso. Porque o que, que acontece? Não adianta você também conhecer as necessidades do cliente, fazer um bom planejamento, um mapeamento, mas dentro da sua casa você está engessado, né? Na hora de fazer um projeto rápido. Então, aqui na Ativo foi feito um movimento, então, um movimento muito bom, um movimento que deu muito certo, que foi a criação do DevOps. Mas o nosso DevOps, ele tem particularidades que traz resultados. Então, para você entender, a gestão operacional com a gestão de projetos, ela fica sobre a minha responsabilidade. E aí a gente tem a área de desenvolvimento, que é uma outra gestão dentro da empresa. A área de desenvolvimento, ela é própria da Ativo, né? A gente não terceiriza nada, então a gente está sempre entregando novidades para os nossos clientes. O que, que a gente fez? Anteriormente, o analista de requisitos, olha que loucura, olha que pensamento fora da caixinha. Olha como às vezes você precisa sair da caixinha para você ter resultados. O analista de requisitos, ele fazia parte do desenvolvimento. Então, o que que acontecia? A gente fazia um mapeamento de uma necessidade do cliente, ou o próprio Iago, depois aí eu acho que ele vai comentar. Aí esse mapeamento de uma nova funcionalidade, um benefício, algo que o cliente trouxe, ou que a gente mesmo visualizou na operação, ia para desenvolvimento através desse analista. Só que esse analista, ele é um analista de requisitos, ele conhece muito bem do software, mas a regra de negócio, o benefício final, onde essas informações elas transitam dentro do cliente, qual é o início e o fim da informação, é algo muito sensível que fica muito mais com a operação, que ali trabalha todo dia juntamente com o cliente. Então, às vezes, a informação ela se perdia. Você levava uma necessidade, aí na hora da entrega, o cliente trazia o que ele queria, mas de fato ali tinha uma barreira em algo que talvez não automatizava todo o processo, enfim, não era assertivo. E aí, qual foi o movimento que a gente fez? A gente saiu literalmente da caixinha. A gente trouxe o analista de requisitos para a operação em projeto, que é um funcionário da minha área. E aí, quando a gente tem uma necessidade do cliente, esse funcionário ele vai a campo, aí ele faz o levantamento e ele já conhece o software, já conhece a regra de negócio, já conhece o ambiente do cliente. Então ele senta com o cliente, discute, desenha, vai e tal. E aí quando chega para o time de desenvolvimento, chega uma coisa totalmente estruturada que não tem questionamentos. Porque anteriormente, quando ia para desenvolver, ainda o desenvolvimento, como o analista de requisitos fazia parte do departamento de desenvolvimento, aí tinha questionamentos. Ah, mas por que tem que fazer dessa forma? Faz dessa, muda dessa, né? Então ficava e perdia muito tempo nesse bate-papo. E como a gente tem pressa, né? Como eu expliquei para você, a gente não pode perder tempo, as implantações são rápidas. Então isso fez toda a diferença.
Então, hoje, quando a gente vai fazer o mapeamento, a gente já na fase inicial do projeto já mapeia tudo certinho, já faz os desenhos, já escreve como o projeto tem que funcionar. E quando vai para desenvolvimento, já vai estruturado. E aí o time de desenvolvimento produz, testa, faz a parte de testes automatizados e aplica a build no sistema, em produção. Quando entra em produção, o nosso analista de requisitos que conhece a demanda marca com o cliente, senta com o cliente, mostra para o cliente e já mostra funcional. E aí isso o quê? Ganha tempo no desenvolvimento, ganha tempo na análise ali na percepção do cliente, e o melhor, o cliente ele se sente totalmente enganjado, ele sente parte daquilo, ele se sente ali que, poxa, eu contribuí, eu trouxe. Então, essa mudança de DevOps aí, ela foi essencial. Esse é o grande diferencial do ativo. Fora esse, tem a parte que eu já comentei, das customizações, integração, como a gente se posiciona como um orquestrador, o software, a gente quer que o cliente tenha a informação num único local para que ele possa tomar decisão estratégica, tenha informação rápida. A nossa ferramenta ela se integra com outras ferramentas dentro do cliente. E essas integrações a gente faz de uma forma rápida. Então, o nosso software está totalmente preparado para receber dados seguros através de API, através de web service, enfim, qual for o tipo de integração que o cliente precisa. Então, esse tipo de coisa, integrações, customizações, alinhamentos, requisitos, isso é totalmente um diferencial, porque eu conheço o mercado, eu estudo bem o mercado, faz parte ali do meu know-how de estudar o mercado, conhecer o que está sendo feito, o que estão lançando, e eu vejo que isso é um gap ainda no mercado, esse tipo dessa parte de customizações. Tem clientes que cobram, tem clientes que querem precificar algo que ainda não sabe como é que vai ser, tem clientes que não querem fazer porque não está especificado em contrato, tem outros que, enfim, que é desse modelo que eu falei para vocês antigo, né? Que o desenvolvimento, o requisito é feito pelo desenvolvimento, aí não conhece a regra de negócio, não conhece como funciona a operação em si. Então, esse é um grande diferencial, sem contar a plataforma, né? Que a plataforma tem uma usabilidade muito boa, ela é super elogiada, a gente também tem cases de sucesso de clientes que falam bem da ferramenta, mas depois o Iago vai explorar, não quero entrar muito aqui na esfera dele, né? Mas é que são diferenciais que a gente traz e consegue e comprovar esse time, né? Esse bom projeto que eu comentei aqui com vocês. Pois é, Diego, eu acho que eu posso falar que tempo é uma das bases, assim, aqui na Ativo, porque a gente tenta otimizar o máximo de tempo possível, né? Então, por isso que todo esse contato, esse desenvolvimento é bem importante para a gente. E sem falar do suporte também, né, que a gente oferece. A gente não só implementa, entrega o produto, desenvolve, entregou e sumiu. Não, se surgir algum problema, a gente vai estar ali presente o tempo inteiro, se precisar, mandar uma mensagem, a gente já tenta resolver o problema. Então, o suporte também que a gente oferece eu acredito também que seja muito bom. Porque envolve também governança, resultados, continuidade. A gente não vai sumir, a gente gosta de participar da vida do cliente, assim como a gente gosta que ele participe com a gente no desenvolvimento do produto dele, do sistema dele, a gente também gosta de manter esse relacionamento contínuo, né? A gente gosta de manter ele aqui engajado, a gente sempre gosta de ter eles por perto. Sim, porque só comentando, se você me permite, um pouquinho dessa parte Claro, aí com do certeza. suporte, que foi muito legal você trazer. O suporte, ele funciona muito bem mesmo, tá, Jaine? Inclusive, é o que faz a gente conseguir mudar as fases, né, ali, né, fazer a implantação, manter a continuidade do crescimento do cliente. E um grande diferencial nosso no suporte é que a gente não trabalha com suporte reativo, esperando o cliente entrar em contato conosco. Fazemos suportes proativos. Então, a gente avalia o ambiente, entra em contato com o cliente, sugere boas práticas. Sempre estamos aplicando treinamentos, não cobramos por treinamentos aplicados. Temos planos de certificações no software. Então, o software ele tem os módulos, tanto de inventário, gestão de faturas, contratos, orçamento. Então, para cada módulo do software, a gente tem um plano de certificação, que o plano de certificação ele não é para mostrar que uma pessoa está melhor que a outra, tá? A gente não usa essa métrica, não é o nosso interesse. O nosso interesse é ver o quão uma pessoa está à frente da outra em conhecimento do software. Por quê? Porque a gente vai
colocar energia naquela pessoa que não está se adaptando à ferramenta. Porque, assim, cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem a sua bagagem, a sua vivência, a sua experiência. Então, a gente tenta mapear isso também. Então, a gente mapeia as pessoas, o nosso público na ferramenta, para que a gente possa dar treinamentos específicos. Então, a gente não tem... Os treinamentos gravados são muito bons. Eu concordo que são bons, ele traz ali algo rápido, o cara acessa a plataforma, tira ali informação. Mas eu publiquei um artigo no tempo de mestrado que falava muito da parte do software, né? Qual parte do software requer mais atenção. E por surpresa minha, quando eu rodei a pesquisa, é a parte do suporte. Porque quando eu rodei a pesquisa nacional, rodei no Brasil, e eu tinha feito uma pesquisa também nos Estados Unidos, o suporte, o americano, ele não tá, ele tá mais ligado. Você abrir o suporte e você ser atendido dentro do SLA, então eles são muitos assim focados nessa parte. Eu abri o chamado, você me atende dentro do SLA. E ter esse negócio mais robótico, né? De ser através de ferramentas. Mas o brasileiro já é diferente. O brasileiro, ele tem uma cultura já diferente. Ele gosta da comunicação, ele gosta de bater no braço do outro. Me ajuda aqui. Como é que eu faço isso? Você já aprendeu isso? Então, essa parte do suporte na minha pesquisa, ela pegou bastante. Porque o americano não. O americano, ele sente até uma afronta de ficar incomodando, chamar alguém no braço. Ele não pede ajuda. Já o brasileiro já tem de uma cultura diferente. Então, para você ver, então a gente não pode simplesmente colocar uma gravação, um treinamento ver, e aquilo vai atender todos os públicos. Então, você precisa entender as pessoas que usam o seu software. Então, cada pessoa tem um jeito, cada pessoa vai ter uma forma. Então, a gente procura ter essa visão proativa para a gente poder ajudar e que os clientes consigam ter os resultados dentro da nossa solução. Obrigado, Eugênio, pelo espaço aí. Obrigada pelas suas falas, Diego, agradeço muito. Mas agora eu quero trocar um papo com o Iago, quero conversar com ele um pouquinho sobre os nossos cases de sucesso aí. O que você traz para a gente, Iago? Claro, Conta um com certeza, pouquinho. Jaine. Obrigado pela pergunta. Na verdade, eu vou seguir um pouco dessa linha do Diego, tá? Vou trazer um case recente aí, de um banco que estava com um concorrente nosso, inclusive. A gente, não estou falando mal de concorrente, pelo amor de Deus, mas sim dos pontos positivos da Ativo, tá? Dentro desse banco, ele tinha ali problema com integração de sistema, com book automatizado, relatórios acumulados, não tinha um aplicativo móvel. Então, assim, a Ativo entrou ali e eu até quero parabenizar o Diego pelo tempo recorde ali de fazer dessa implantação, né, Diego? Que acho que foi um dos cases mais de sucesso, assim, também recente que a gente teve aí dentro desse banco. Conseguiu contornar todas essas dores. Hoje o cliente consegue ver um relatório automatizado ali, tomar decisão em tempo real, tem um book automatizado. Isso é bem bacana. Esses cases são importantes para a gente, né? Esse retorno do cliente é bem importante. Essa Com conversa certeza. também faz parte, né, da pós-implantação, pós-treinamento, que a gente consegue visualizar também se o cliente ainda está com alguma dor, se mesmo depois da implantação surgiu alguma dúvida, surgiu algum problema, alguma coisa que a gente ainda pode auxiliar eles, né? Então, eu acho também que é bem importante essa parte, esse contato que a gente tem. Só um minutinho, eu tive um probleminha aqui. Tranquilo. Ok. Bem, gente, eu acho que o nosso webinar está chegando ao fim, né? Acho que a gente conseguiu tocar aqui nos pontos principais que a gente poderia falar sobre a implementação, os 30 dias também, né? Que eu acho que é bem importante para o cliente, principalmente essa rapidez, né? De desenvolvimento, de aplicação. Bem, vamos falar. A gente falou aqui da superação, né? Do medo, a gente falou de tudo. Tem mais alguma coisinha que vocês queiram complementar, que vocês queiram falar? Diego, se você me permitir, Claro. é bem rapidinho, só falar realmente aí sobre os feedbacks recentes dos clientes aí. Vou trazer 3 pontos bem rápidos, tá? Que hoje, assim, a redução de custos é um fator, assim, que é unânime, todos falam referente a Ativo de redução de custo, agilidade no suporte, tá? E o controle que eles têm ali com o software. Então, hoje, a Ativo tem esse grande diferencial aí dos nossos concorrentes.
Certo, eu estou só conferindo algumas perguntinhas aqui que mandaram. Aham, Só um minutinho aqui, dá uma lida. perfeito. Meu tempo é Aqui, seu. aqui, a gente tem uma pergunta do João Fonseca. Aham. Como que a equipe reagiria a uma mudança brusca de sistema? A gente comentou sobre isso, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho mais. Ó, João, essa pergunta ela é muito relevante, tá? Inclusive é algo que geralmente vem da equipe, porque quando você vai prover a mudança, o departamento de compras ele está interessado na redução de custo, né? Então ele vai olhar muito pelo se o fornecedor atende às necessidades e qual o preço que está sendo levado em consideração. Então o compras olha isso. A gestão, os diretores que estão ali dentro da operação, eles vão olhar mais também a questão do financeiro, né? Para ver quanto que a ferramenta vai trazer de economia, qual é o ROI ali da ferramenta e quanto tempo a gente consegue trazer os resultados. Já o time operacional, que vai ali trabalhar na ferramenta, que vai mexer na ferramenta no dia a dia, esse é um público que precisa ser convencido, é um público que realmente ele é o que mais a gente conversa na hora que a gente está fazendo o levantamento, é o que mais a gente leva a segurança da mudança, porque as pessoas elas tendem mesmo, né, a ter, não é a zona de conforto, né, mas elas tendem a ter a segurança no software que elas já operam, então assim, elas já passaram pela curva de aprendizado, já estão usando a ferramenta, talvez a ferramenta não funcione da forma que a pessoa espera, mas é algo que ela já está acostumada. Então a gente entra nessas conversas para criar e quebrar esses paradigmas. Por isso que quando a gente vai fazer o primeiro levantamento antes da troca do fornecedor, a gente faz a apresentação do software, a gente conversa com o time técnico, a gente faz ali uma prova de conceito na solução, deixa o software um tempinho para que vocês usem a ferramenta, a gente acompanha com treinamentos o seu desenvolver na solução, se a equipe está conseguindo tirar os resultados. E aí, pelos feedbacks que a gente vem tendo, João, esse modelo vem funcionando, porque inclusive a gente vem recebendo muitos elogios que a nossa ferramenta ela é muito mais fácil, o método que a gente usa, as pessoas se adaptam mais rápido a utilizar. Então a gente se preocupa muito com o time operacional na mudança do software. As pessoas não reagem bem, tá? Na mudança, mas quando a gente entra, passa essa confiança, aí quebra o paradigma, né? A pessoa se sente segura, acolhida e aí a gente consegue fazer o convencimento e consegue prover essa mudança tranquila. Mudanças bruscas são. Ninguém gosta, né, de uma mudança muito brusca, mas a gente tenta trazer esse conforto, né, para quem a gente está treinando. E falando em software, Diego, a gente também tem uma outra pergunta aqui do Henrique Furtado. Ele está perguntando quais são as funcionalidades do software que são indispensáveis. Legal. Ó, o software ele é muito grande, o software é um software de gestão, ele entrega muito resultado, mas o que a gente fala, né? Para ter uma boa gestão, para você ter uma governança completa, é necessário você ter os seus ativos dentro da solução, os usuários dentro da plataforma, para que você faça o controle dos usuários desligados e os usuários que estão entrando na empresa. Você tem os termos de responsabilidade, as assinaturas digitais, que isso o nosso sistema ele promove ali para melhorar a automatização e o controle dos ativos. A parte de contratos, por mais que outras ferramentas façam a gestão de contratos, vou dar o exemplo do SAP, do SAP que eu conheço, é, o SAP ele tem a gestão dos contratos, mas ele não tem as regras contratuais, né? Então, assim, como a gente está falando de faturas, está falando de auditoria, está falando muitas vezes fazer auditoria de ativos de telefonia, de mobile, ou de contratos de licença, que vem crescendo muito esse controle de contratos de licença SaaS. Quando eu falo de licenças, entendo licenças e aplicação, aplicações cloud, licenças de Office 365. Então, nosso sistema, além de você fazer o controle do contrato, que dá para a gente fazer uma integração com o SAP, não precisa fazer um cadastro lá e aqui, a gente pode puxar essas informações de lá e trazer para o nosso, já com as regras atuais, com as licenças, e aí quando a gente subir as faturas para o sistema, poder o sistema fazer auditoria automática. Então, essa é uma funcionalidade que ela agrega muito valor e traz retorno financeiro. Uma outra muito usada é a gestão de faturas e pagamento.
Porque, de novo, vamos dar o exemplo aqui do SAP, né? Já que eu dei do SAP, quando você vai fazer um pagamento no SAP, você tem que ir lá, tem que ter as pessoas, faz o lançamento das notas, né? Por mais que o SAP ele é muito bom, né? Você lança as notas, ele faz todo o acerto contábil. Tudo no SAP é mais difícil. Eu falo isso com propriedade porque eu tenho uma academia de Bases, né, de SAP, eu fiz um curso, né, eu tenho a certificação e eu conheço o SAP. Talvez as coisas mudam muito, né? Quando eu fiz, hoje o SAP já está numa versão HANA, que é uma versão já mais potente, mas o conceito por trás ali que a gente brinca do back-end é o mesmo, né? Então, assim, para fazer no SAP, geralmente é mais difícil e mais caro, né? O SAP, qualquer customização que você vai fazer lá, dependendo do seu contrato, né? Tem clientes que têm um contrato muito bom que já prevê essas customizações, mas tem outros que não. E aí, como é que a gente automatiza esse processo? Entenda-se que a gente está falando aqui de fornecedor. Então, fornecedor tem milhares de fornecedor, milhares de templates, de notas fiscais, de formatos diferentes. Então, imagine você fazer uma customização no SAP para cada nota dessa. Quanto que vai ser o seu preço ou como vai ser o projeto. Então, como é que a gente ajuda? A gente, dentro do software, com inteligências de OCR e IA, a gente consegue criar esses templates de N faturas dentro da solução. Aí a fatura entra no nosso software, ela é auditada pelo software e a partir daí ela segue para o fluxo através de API, né? Segue para um fluxo no SAP para pagamento. Aí todo o fluxo de pagamento ocorre no SAP e depois a gente consome essa informação de quando foi paga, qual foi o valor pago e o comprovante. E aí isso é legal porque quando você tiver uma fatura em aberto ou um fornecedor dizendo, tem uma fatura aqui que não foi paga, você consegue consultar rapidamente na nossa ferramenta. Ou às vezes dá um problema no SAP lá de não conseguir pagar por algum campo contábil, e aí a gente tem esses logs na nossa ferramenta. Então dá para saber que a fatura deu problema, a gente recebe essas informações de log e aí a gente consegue agir rápido, né? Então a gente vai lá e age. E aí essas são as funcionalidades principais que pega lá desde o inventário. Então o grande diferencial do ativo é esse, que a gente tem uma solução que não faz só a gestão do ativo, mas faz a gestão dos contratos desse ativo e das faturas desse ativo quando tem. E aí você vai ter os relatórios dinâmicos, que você consegue criar o relatório que você quiser. Então a gente sabe que cada cliente tem uma necessidade, a gente não tem relatórios pré-definidos, os relatórios são todos customizáveis. A gente não trabalha com indicadores em PowerPoint, em Excel. Nossa ferramenta é integrada com uma solução nativa de BI. Então, todos os resultados são apresentados nessa plataforma. Então, nossa ferramenta é alimentada e lá nesse BI customizável, que é melhor, né? Que cada cliente pode customizar os seus gráficos. A gente traz essas informações para o cliente poder tomar decisão. A gente ajuda na tomada de decisão. Então, Jair, né, essas funcionalidades são as principais, né? O software é um software mesmo de governança. Quem está procurando uma governança de TI, diminuição de custo, controle de inventário, ativo é o caminho certo. Sim, a nossa solução tenta promover, né, essa governança completa de todos os ativos, de todas as áreas da empresa. Realmente é bem importante. E voltando um pouquinho, a gente tem mais uma pergunta aqui da Amélia Sintra. Ela está perguntando qual o maior desafio para treinar a equipe em uma nova ferramenta. A gente teve antes uma perguntinha sobre treinamento também. Treinamento acho que é uma das preocupações maiores, hein, que o pessoal tem, realmente. Tempo é tudo. Mas ela está perguntando aqui para a gente, qual é o maior desafio de treinamento em nova ferramenta, Diego? Legal. O maior desafio do treinamento em si não é aplicar o treinamento, porque a gente já tem vários métodos de como aplicar. Já expliquei aqui, né, que a gente separa os públicos, tenta nivelar para que a gente possa ter um treinamento assertivo, coloca mais esforços ali num público geralmente que precisa, no outro que já está se desenvolvendo melhor, a gente já trabalha no acompanhamento. Então, os métodos do treinamento, ele é algo superado. Mas o maior desafio mesmo é o engajamento das pessoas, é a gente engajar, que é aquele começo que eu falei, que quando vai mudar de solução, o tempo é curto. Então, a gente tem 30 dias ali para fazer a implantação e já acostumar os clientes na nova ferramenta. Então, como é que a gente faz isso? Aí, essa é o pulo do gato. Então, na fase de projeto, a gente já vai mapeando os públicos e a gente já vai treinando. E a Ativo, ela tem um grande diferencial
que ela faz o acompanhamento após Go Live. Então a gente bota a mão na massa, ajuda o funcionário a sair do outro lado, pega na mão mesmo, a gente pega na mão, vamos lá junto, que é aquilo que eu falei para vocês, né? O brasileiro tem esse costume, né? Às vezes aprende mais, eu aprendo muito mais quando perguntando, conversando, do que às vezes lendo ou assistindo um vídeo. Eu mesmo tenho mais facilidade quando eu interajo. Então a gente trabalha dessa forma. Então a gente tem que engajar a galera, porque se você entrar num projeto, dá um treinamento superficial, vira o Go Live e abandona, né, a chance de fracasso é grande. Você não vai ter um bom projeto, a crítica vai ser grande. Então, a partir do Go Live, a gente já mapeia o público e aí eu vou colocando as pessoas certas, os analistas, para fazer o acompanhamento. Então, primeiro mês pós-projeto, a gente faz um acompanhamento do início ao fim. Seja clientes BPO, que contrata a nossa solução mais os nossos serviços, né, com funcionário nosso para executar a rotina operacional, sendo o cliente SaaS, que só contrata a ferramenta e o treinamento e que é o suporte. Por isso que eu falei que o nosso suporte é diferenciado. Ele é um suporte proativo, ele não fica esperando. Ele vai, opa, vamos junto. Primeiro mês a gente faz um acompanhamento bem perto mesmo e acompanha o desenrolar. Então, o grande desafio é esse, é engajar a pessoa. Aí a pessoa ela se sente mais segura e aí assim a gente vai trazendo a pessoa para o projeto. Então, esse é um grande diferencial nosso aí. Pois é, e o treinamento às vezes dura mais do que a própria implantação, né? A gente costuma receber também perguntas de novos funcionários, por exemplo, assim, a gente implementou, só que o funcionário aprendeu, mas ele saiu, ou o próprio pessoal ali presta esse suporte, ou a gente também entra nessa fase. Jaine, eu vou te falar uma coisa agora que é bem. Assim, a gente fica feliz mesmo, porque eu acho que é gratificante quando você contrata uma pessoa, você capacita essa pessoa traz os resultados e o cliente enxerga isso. Então a gente tem casos, gente, só para você entender, que tem clientes nossos que entrou no modelo BPO, porque estava inseguro de ser no SaaS, então precisava ali do suporte, de algo, não tinha braços para executar as tarefas, e da gente colocar um recurso nosso, a gente treinar esse recurso ficar especialista ali na ferramenta, nos processos do cliente, e depois o cliente contratar esse nosso recurso e mudar o contrato para um contrato SaaS. Então, isso é gratificante para a gente. A gente tem cases aí, né? O Iago depois pode falar. A gente nunca Isso narrou acontece isso, bastante, né? né, Diego? Isso Acontece acontece. bastante da gente. Por quê? Porque a gente treina, passa essa segurança e o cliente Sim. contrata e traz. E a mesma coisa é do nosso lado, né? A gente não vai falar também que é perfeito, que a gente só contrata pessoas e sempre dá certo. Na maioria das vezes dá certo, tá? Isso não é mentira, porque a gente tem uma rotatividade bem pequena mesmo aqui de funcionários. Mas tem alguns funcionários que realmente não se adaptam com o método, né? Com o processo, mas é sempre um aprendizado, a gente procura aprender com esse funcionário, o funcionário aprende muito com a gente. Então tem funcionários que já saiu, já foram para a concorrência, já retornaram, falaram, não, eu vou voltar, que quis ter essa experiência, né, de conhecer outras empresas, ver como outras empresas trabalham. Então a gente procura sempre estar nessa linha, né, de manter o nível alto de atendimento aqui dentro do ativo. Pois é, Diego, realmente. essa coisa que você falou de brasileiro mesmo, tá ali no ombro, tal, visitando, é totalmente real, tá? Isso daí eu vejo até com os nossos clientes como faz diferença. A gente está ali no dia a dia visitando, trazendo as dores, explicando, enfim. O que você falou é bem verdade mesmo. Legal. Sim, a gente acontece bastante, né? Mas esse suporte, a gente está aí para dar o suporte, para acolher, para falar, não, vem aqui então, eu ajudo você, no jeitinho brasileiro, a gente sempre tem. Mas, gente, é isso. Alguma coisa mais para complementar? Eu achei muito interessante esse nosso bate-papo aqui, realmente, até para mim, várias outras coisas ficaram bem claras. Foi muito interessante. Agradeço a participação de vocês, Diego e Iago. Muito obrigada pelo tempinho de vocês aqui. E hoje a gente falou sobre a importância de uma boa implantação, de como superar o medo dessa mudança e como que a Ativo traz essa excelência técnica e humana para esse processo. Eu vou pedir para vocês Jair, também. se você me Oi, permite, rapidinho, permito. bem pouquinho, só queria Pode. agradecer pelo convite. Muito obrigado pelo seu convite, muito obrigado por me convidar para falar sobre um tema muito importante, um tema bem discutido no mercado, é um tema ali que é muito abordado
por várias empresas. Agradeço ao público, né, que nos assistiu, ou quem ainda vai nos assistir. E faço um convite aos nossos futuros clientes, aos clientes que assistiram, que venha nos conhecer, venha conhecer Ativo, venha entender como funciona esse método na prática, faça um experimento, ou sem compromisso, né? Venha nos conversar, estou à disposição, depois vou compartilhar os meus contatos para quem quiser bater um papo, quiser trocar figurinhas, né, como a gente fala, né, ou experiências, né, para falar um pouco mais bonito. Quando quiser trocar experiências, eu fico à disposição. É sempre muito bom a gente estar aprendendo, estar conversando com as pessoas, pegando casos reais, melhorando o nosso método, melhorando a nossa abordagem. Então, fico bastante agradecido com esse webinar. Muito obrigado, Jaine, Iago e as demais aí. Eu também queria agradecer, Diego. Muito obrigado, Jaine e Diego. Foi sensacional o bate-papo, também aprendi bastante. E contem comigo aí, não deixa de acessar Ativo aí. Eu agradeço novamente também vocês, a todos os convidados, quem for assistir futuramente, realmente é um tema muito importante para conhecimento de todos. E assim como o Diego falou, vem ter um bate-papo com a gente, sem compromisso, somente para você conhecer o nosso modelo, conhecer o nosso time, isso é de extrema importância. A gente vai ficando por aqui, peço a todos para acessarem o nosso site ativo.com.br. Lá você vai encontrar várias informações e também os contatos de comunicação. Muito obrigada a todos, agradeço bastante. Ótima tarde para todo mundo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Forte abraço aí para todos. Tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu.